Todos, obrigado pela presença. O tema hoje é o número 12. Outro dia eu falei número 10, mas era o 11 na semana passada, ou o dia passado. É a terceira montanha. Então, como nós já dissemos, esse trabalho é feito em 3 montanhas. A primeira é a montanha do nascimento. A segunda é a montanha da morte. E a terceira é a ressurreição. Ressurreição. Então, na primeira montanha, o iniciado vai criar os corpos de fogo, os corpos solares. Vai morrer, vai criar os corpos solares e na segunda ele vai nascer o Cristo. Vai chegar até a escolha do caminho, vai escolher o caminho direto, se escolher, e terá direito, então, em fazer a terceira montanha. E a terceira montanha é o trabalho final, é a última etapa. Então, nessa terceira montanha, o iniciado vai integrar as 3 forças. A força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deve integrar essas 3 forças, porque se sai do absoluto, quando acontece o raio da criação, as essências saem do absoluto como unidade. E para voltar ao absoluto, só como unidade. Então, se o iniciado fez o trabalho, chegou a esse ponto, ele continua, então, com 3 forças. E precisa integrar essas 3 forças em uma só para regressar, para entrar ao absoluto e desfrutar de tudo o que há da felicidade. Porque o absoluto só reina uma única lei. Uma única lei. Que é a lei do amor. Então, para a essência voltar ao absoluto, ela tem que ser unificada em uma única lei. Porque essas 3 leis, perante o absoluto, ainda são mecânicas. Então, é necessário reintegrar essas 3 forças. Porque ele veio reintegrando desde o início, quando alguém conhece o ensinamento, ele já começa, então, se começa a trabalhar, já começa a liberar a sua essência, vai reintegrando. A essência está fracionada, multiplicada. É múltipla, por causa dos eus, que são múltiplos também. Então, ele vai trabalhando, vai reduzindo, e chega a esse ponto com 3 forças apenas. Esses 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na segunda montanha, ele já eliminou os eus causas, eliminou a causa dos defeitos. E, então, passa a terceira montanha,
e precisa liberar. Ele já liberou aqueles 97%, já liberou. Ele tem esses 97% de essência livre e consciente. Então, falta esses 3%, que ele já tem também consciente, são, esse aqui também são 3, um átomo para o Pai, um átomo para o Filho e um átomo para o Espírito Santo, que vai, então, completar os 100%. Os 97 estavam aprisionados nos defeitos, foram todos liberados, porque ele eliminou os defeitos e eliminou também os eus causa. Não tem mais nada. Não tem nem a sombra dos defeitos. Não tem mais nada. Porém, ele precisa reintegrar essas 3 forças para entrar ao absoluto. Então, aqui nesta montanha, o que ele precisa fazer, o iniciado, é conseguir um discípulo, conseguir alguém que tenha feito a primeira montanha e que esteja na segunda, que já esteja na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto, que esse discípulo vai ser o responsável pelo ensinamento em âmbito planetário, todo o planeta, assim como esse iniciado está responsável por entregar o ensinamento em todo o planeta. Então, para ele ter direito a entrar no absoluto e ficar lá, ele precisa deixar alguém no seu lugar que seja alguém responsável, que seja um iniciado que esteja na segunda montanha, que já tenha escolhido o caminho. Ele não pode ficar alguém que amanhã ou depois desiste do trabalho, escolhe o caminho da espiral. Então, ele tem que deixar alguém garantido. Essa é a exigência que a lei, que o absoluto, que a lei lhe dá, lhe faz, para que ele possa entrar ao absoluto e ficar lá. E ser livre, totalmente livre. Ele pode entrar e pode sair do absoluto. Porém, se ele deixou alguém no caminho, um responsável, ele pode desaparecer. Então, com essa terceira montanha, ele já é um ser ressurreto, que ele morreu, ele nasceu, morreu, e na terceira montanha ele ressuscita. Essa é a simbologia da ressurreição do próprio Mestre Jesus, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele tem o corpo físico. Muitas pessoas acreditam que isso é uma lenda, mas isso é a realidade. E ele pode aparecer no mundo físico, ele pode aparecer como um menino, como um adulto, como um jovem, ou como um velhinho, como um ancião, que ele tem as faculdades para modificar o seu corpo à vontade. Se ele quiser aparecer para alguém como uma criança de colo, um bebê recém-nascido, ele pode. Se ele quiser aparecer como um jovem, como qualquer idade, qualquer aparência, ele tem esse poder de se transformar.
o seu corpo está fora do tempo, não está sujeito a leis, nenhuma lei dessas que nós estamos sujeitos, essas 48 leis. Ele não, ele está fora, completamente fora de lei. Ele está regido por uma única lei, que é o amor. Então, ele precisa deixar esse discípulo para ter a possibilidade de entrar no absoluto. Então, o mestre Samael, por exemplo, desapareceu, mas ele está no mundo físico ainda, porque ele, como o próprio mestre Jesus, renunciaram a essa felicidade no absoluto para estar com a humanidade até que a última chispa seja resgatada. Então, esses mestres estarão com a humanidade até a consumação final, até a última raça do planeta, por exemplo. A última raça, que o planeta dá 7 raças, nós estamos na 5ª. Então, esses mestres que renunciam ao absoluto ficam com a humanidade até a consumação dos séculos, como está escrito. E eles têm liberdade, têm esses poderes de se modificar à vontade. Então, essas 3 leis, esses três aspectos do Pai. Então, o Pai, o Filho, é a Mãe Divina, a própria Mãe Divina, e o Espírito Santo, a energia sexual. Então, o Pai deve absorver o Filho e absorver o Espírito Santo, para então se transformar em uma única lei. Então, nesta terceira montanha, já o iniciado não pratica magia sexual com o cônjuge físico. Ele pratica a magia sexual com o seu cônjuge espiritual, com a sua alma gêmea. Então, aí está lá quando o padre diz assim, no casamento: promete viver até que a morte os separe. Então, essa frase se cumpre aqui, na segunda montanha. Porque quando morre, o casal se separa. Fisicamente, ele não tem mais contato sexual com o cônjuge. Então, foi a morte psicológica que separou eles. E não é essa externa, essa frase externa que diz que o casal vai viver junto até morrer fisicamente. Ele vai ficar, então, até que a morte o separe, porém, a morte psicológica. Quando morreu completamente, já na segunda montanha, ele já se separa. O casal se separa. Se um dos dois chegou à segunda montanha, eles se separam. A morte os separou. Então, essa montanha é a morte mística dessas 3 forças. Isso é a verdadeira morte mística, que uma absorve, o Pai absorve o Filho e o Espírito Santo, e se torna um, para então ingressar no absoluto. Então, tem muitas simbologias aqui. Então,
quando houve lá o dilúvio, então aqui é o sim e o não. Aqui é o sim, que é o pai, e o não, que é o santo afirmar e o santo negar. Então aqui é o sim é. E aqui é o não é. Quer dizer, Noé. Então é a arca de Noé. Então foi a simbologia, é a simbologia de Noé. Não é a arca de Noé, não é deste o santo negar. Então, a dualidade, o santo afirmar e o santo negar. Então, quando chega a esse ponto, eles se reúnem em um só. Então, lá o Cristo, quando, voltando um pouquinho aqui, na segunda montanha, no final, ele entrou em Jerusalém montado num burro. Então, esse burro significa a mente, que o iniciado de segunda montanha domina completamente a mente, domina tudo. Que todas as funções, todos os centros, tudo está dominado pelo ser, está dominado pelo Cristo. Então, o Cristo entrou montado num burro, que significa dominar a mente. Então, ele entrou em Jerusalém, que é quando ele ingressou na terceira montanha. E a Jerusalém significa a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial, que é, então, as partes superiores. Quando essas partes aqui foram restauradas, criados todos os corpos de luz, de fogo, depois de ouro e de luz, então se uniram a essas forças superiores. Então essa é a Jerusalém celestial que ele entrou, que o Mestre Jesus entrou montado no burro. Ele dominou a mente e pôde então entrar nessa Jerusalém celestial. Então o Cristo foi lá depois, ele foi tentado no deserto. Na segunda montanha, ele desceu aos infernos, fez o trabalho de resgatar as essências que ainda tinha lá, os Zeus causa. Então, quem tenta o iniciado é o Lúcifer interior, que é o mesmo que Satã. Então, quando nós temos a tentação de cometer um erro, é Lúcifer que está nos colocando a tentação para nós ver o defeito e trabalhar, eliminar e passar, ir à frente. Então, quando Satã tentou o Mestre Jesus, o Cristo, no deserto, o Jesus disse: Satã, Satã, não deves tentar o teu Deus, deves obedecer a Ele e só a Ele deves obedecer. Mais ou menos assim. Então já não tinha mais o que tentar. Então o Lúcifer fica sem trabalho, ele fica sem ter o que tentar, porque não tem mais defeitos, não tem mais o que tentar. Então, por isso, ele é absorvido pelo próprio Pai. Ele é absorvido, é unificado, porque ele já cumpriu o seu trabalho de apresentar as tentações em toda
em todo o trabalho, desde o vale, a primeira, a segunda e a terceira montanha, ele fez esse trabalho da tentação e terminou, não tem mais o que ele tentar, então ele é absorvido novamente, porque quando ele saiu do absoluto, ele se desdobrou em três, depois em seis, e assim por diante, veio se desdobrando até chegar no mundo físico. E com o trabalho foi fazendo essa integração de forma inversa. Foi se reintegrando, reintegrando, até chegar às três forças, e agora já não tem mais defeitos para ele mostrar, para tentar e mostrar, então ele é absorvido para então entrar no absoluto. Ele se torna uno com o Pai. As três forças se tornam una. E então esse que chega aí, ele é então chamado de o filho amado do Pai. Ele recebe então a coroa de Rei dos Reis. Então toda aquela encenação que no drama cósmico do Cristo aparece, tudo aquilo é a encenação da terceira montanha, que eles colocam a coroa. Então, tudo tem um significado, não tem nada ali que seja assim só por nada. Tudo tem um significado muito profundo. É o ensinamento que ele deu de forma física, nessa forma de teatro, para que os iniciados soubessem o que teriam que fazer e por onde iriam passar, qual o trabalho que eles iam passar, o sofrimento, os trabalhos e tudo. Então, lá na Via Crucis, o Mestre Jesus carregava a cruz e caía. Então, apareceu alguém para ajudar ele. Então, a cruz é o ensinamento, é entregar o ensinamento, é o sacrifício pela humanidade. E, ao mesmo tempo, é o sexo. Então, apareceu alguém para ajudar ele a levar o ensinamento à humanidade. Esse alguém é o discípulo. Foi o... esqueci o nome do iniciado que apareceu lá, do nada ele apareceu no meio do povo para ajudar o Mestre Jesus a carregar a cruz, que era muito pesada, muita responsabilidade. Então apareceu, esse era o discípulo dele, que simboliza alguém que vai ajudar, que vai continuar a divulgação no mundo físico, que vai sustentar, que vai manter o ensinamento perante a humanidade. Então, o mestre Rabolu, ele chegou a segunda montanha e fez a terceira, está fazendo a terceira, já deve ter terminado, mas precisa do discípulo. Ele desapareceu, ele desencarnou por causa do seu corpo físico, que já não... o corpo físico já não respondia mais às necessidades dele e à força dele. Então, ele deve aparecer, deve nascer como um menino ainda, e vai esperar que apareça um discípulo, para ele então poder entrar no absoluto, porque até agora não tem um discípulo ainda de segunda montanha, de segunda, então ele não pode desaparecer, ele terá que ficar aqui aguardando. Então,
quem sustenta o ensinamento, este ensinamento, o conhecimento de si mesmo, para nós é o mestre Raulu. É ele que está coordenando isso. Ele coordena desde os mundos internos. É responsabilidade dele. Essa é o trabalho dele ainda. Porém,